estar começando aqui os quadradinhos. Aqui tá um barulho brabo, vocês toda hora vão ouvir barulho de bombas. Porque é São João na Bahia e a Bahia leva muito a sério São João, mesmo na quarentena. Pelo menos as bombas estão em dia. Então, eu vou fazer aqui 4 correntinhas para estar iniciando o nosso quadradinho, que é aquele mais simples de todos, tá? Eu vou usar a primeira correntinha como se fosse o círculo mágico. Então, eu faço aqui mais 2 pontos. E já temos nossos 3 iniciais. Faço 2 correntinhas e aí nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 2, 3, mais 2 correntinhas e mais 3. Então, eu faço isso até eu ficar com 4 lados, tá? Já estou aqui terminando. 2 correntinhas. E aí, eu vou fazer os meus últimos 3 pontos. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas, e aí eu finalizo aqui com ponto baixíssimo, tá? Fazendo o início do meu quadrado. Então, ele vai ficar desse jeito. Eu vou trocar de linha, porque estou usando sobras para poder fazer essa customização. Então, nós vamos estar fazendo aqui a segunda carreira. Quem não quiser mudar de linha, não necessita, tá? Eu venho aqui, vou introduzir minha agulha, vou puxar a laçada, vou passar por cima da agulha e vou fazer 3 correntinhas. Vou aqui fazer mais 2 pontos altos. Quem quiser pode iniciar com um nó, tá bom? Você vai iniciar como se você se sentir mais segura. Agora, eu posso puxar bem esse fio inicial e, olha, ele vai apertar a minha primeira correntinha, tá? Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Para a parte dos bolsos, nós vamos estar fazendo aqui os nossos squares apenas de 2 carreiras. Ainda não defini como vai ser para o capuz, mas para os bolsos serão de 2 carreiras. Nós vamos estar unindo esses squares e no final de quando tiver já com todos eles unidos, eu vou circular ele inteiro de preto, porque o meu capote é preto. Como eu disse, né? Fogos. Então, eu só tenho agora aqui que circular. Nós só temos 4 cantinhos para trabalhar, tá bom? Todos eles vão ter uma quina igual a essa. Chegando aqui, você vai fechar com ponto baixíssimo e vai fazer o segundo, tá? Depois que eu fizer a primeira parte aqui do segundo, eu volto para nós fazermos juntas a união, tá? É extremamente simples esse square aqui. E aí, você vai ver ele também prontinho. E aí, vai ser bem tranquilo. Esse aqui foi o primeiro que nós fizemos, tá? Pelo menos que eu tô ensinando, né? E agora, eu tô aqui já com um lado feito e metade aqui, ó, do terceira quina, pra gente tá fazendo a união. Essa união é extremamente simples. Então, eu faço uma correntinha, venho cá, passo minha agulha aqui, ó, por baixo dele, com ele pra cima no direito, tá? E aí, eu puxo aqui a laçada direto por dentro. Faço uma correntinha pra voltar, dou uma laçada e eu vou fazer aqui os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha e aí eu venho pra aqui, ó, passo por baixo novamente, puxo a laçada aqui direto e faço uma correntinha pra voltar. E aí, eu vou fazer aqui os 3 pontos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, vou cá do outro lado, passo por baixo, puxo a laçada direto, faço outra correntinha para voltar. E eu faço os meus últimos 3 pontos, 2 correntinhas e encerro com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha do início. É muito simples essa união, né? E aí, você vai fazer aí a quantidade e vai estar unindo no formato da peça que você vai estar aí fazendo a sua customização. Eu não sei se você vai fazer em um capote que tem bolsos como o meu, tá? Ou se o bolso do seu capote é diferente do meu.
Então, você vai fazer aí de acordo com a peça que você tiver. Eu já fiz aqui um e eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. O meu bolso é assim, tá? Em L, aqui pra botar a mão. Então, eu fiz nesse formato. Uni 2 nesse sentido e mais 2 nesse sentido, tá? União simples também. E aí, no caso, onde eu tenho duas uniões, eu venho e uno aqui no meio das duas, tá? Desse mesmo jeito. E vou unir aqui lateralmente. Só que agora eu vou unir pro outro lado, porque tem que ser lados opostos, tá? Tem que estar espelhado, porque no capote também tá assim. Aí, quando eu termino de unir tudo, eu venho fazer aqui essa carreirinha de ponto bloco por cima, tá? Então, eu vou estar unindo. Você já entendeu como funciona essa união. E aí, eu venho unindo aqui, ó, fazendo esse conjunto de ponto bloco. Eu inicio para poder você dar uma olhada no trabalho e tirar suas dúvidas, tá bom? Então, tá tudo aqui unido. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho a união de 3 lados, tá vendo? Que tá unindo aqui, mas também tá unindo aqui na união de outro. Então, você vai unir no meio da união, nem dentro de um, nem dentro do outro especificamente. No meio da união, exatamente. Vou começar aqui a fazer o acabamento. E aí, eu quero mostrar pra vocês pelo menos um. Nós temos que conduzir aqui o fio por dentro de alguns pontos, tá? E no caso desse daqui, eu posso ainda fazer um nozinho entre eles dois. Então, eu venho aqui, eu faço com a ajuda da agulha de tapeceiro, porque eu acho mais simples de se fazer, tá? Do que eu ficar aqui enfiando a agulha de crochê. Conduzo aqui até o final. E aí, aqui dentro, eu vou dar um nozinho entre esses dois fios, que foi o fio inicial com o fio final. Dou mais um. E corto o excesso. Então, onde eu tiver dois fios, eu vou trabalhar assim. Aqui, para esse fio, eu só faço passar minha agulha aqui por dentro dos pontos. Passo ele aqui dentro da agulha. Deixa eu ver se ele vai passar fácil. Mais ou menos, ele descabelou todinho. Bora, camarada. Esse aqui não tá querendo colaborar. Bom, vocês entenderam, né? Passa aqui por dentro, ele não tá querendo passar fácil, vou ter que ir na base de outras coisas, enfim. E aí, eu só faço puxar aqui ele por dentro, ele ficaria aqui, corto o excesso. Então, vou fazer o acabamento de tudo e já volto. Acabamento de tudo e vou vou começar por aqui a fazer o contorno em preto. Você vai fazer aí do jeito que você quiser, tá? Porque aqui, para o espaço que eu tinha no capote, pro bolso, ele não caberia um motivo inteiro com uma terceira carreira, sabe? De 3 carreiras. Iria ficar grande demais. Então, pra mim, a solução foi colocar essa carreira depois só por fora. Porque colocando a carreira aqui também, ó, aumenta muito o tamanho, entende? Então, dessa forma, foi aqui eu achei que ficaria melhor pra caber no espaço que eu vou customizar. E aí, cada um vai trabalhar de acordo com o seu espaço, com a sua peça, tá? Inclusive, eu vou estar costurando por cima. Mas você poderia também estar recortando aquela parte que você vai colocar, a parte de crochê, sabe? E deixando ele vazadinho com crochê. Também é outra opção. Existem opções lindas que você encontra no Pinterest de customização com crochê, com square, em casacos jeans, que é todo assim bem vazadinho, que fica lindo. Então, agora eu vou estar trabalhando aqui, tá? Veja que aqui eu não tenho um espaço como eu tenho cá ou aqui onde eu já trabalhei. Então, eu vou fazer um ponto aqui, um ponto na união entre um e outro e um ponto no outro aqui. Então, venho aqui, faço um ponto alto. Venho aqui, ó, nesse meio, eu posso estar introduzindo no meio exatamente, tá? Ou eu posso pegar só aqui por baixo, ó, entre as duas uniões.
também dá no mesmo, dá certo. E aqui no outro espaço, e eu fiz os meus 3 pontos que eu preciso fazer, tá? Agora eu só vou continuar aqui, faço 2 correntinhas e vou pro próximo. Então, opa, deu uma desfiada legal aqui, ó. Volta. Faz o ponto direito, mulher. Então, eu só vou circular desse jeito, ok? Onde eu tiver o espaço de 2 correntinhas, eu trabalho os 3 pontos altos. Onde eu não tiver esse espaço, que eu vou ter essa interseção, eu trabalho um ponto em um ponto entre os dois e um ponto no outro. Pra fazer aqui o caminho, tá vendo? Testando. Coloquei aqui com alfinete sobre os bolsos, pra ver mais ou menos como é que ficaria. Vai dar uma iluminada mais no capote, nesse tom bem claro de rosa. E aqui eu precisava saber quantos squares iam pegar para eu começar a formar aqui o meu capuz. Então eu percebi que essa banda aqui, ó, dá para ser só com 2 e mais 2 pro outro lado. Então vai ficar aqui 4 squares de largura e possivelmente serão 3 carreiras apenas, tá? Porque aqui, ó, tô trabalhando com agulha 4,5 ou é 4? Eu já nem lembro mais. Deixa eu olhar aqui de novo. Vou esquecendo essas coisas. É 4,5. Então ela é bem grande, né? Bem grossa. E deixa o ponto maior. Ó, ela ficou com cerca de 10 centímetros. Quer dizer que essas duas aqui vai ter mais ou menos 20. Um pouquinho mais, talvez. Ó, dá 21. Tá vendo? Por causa da união. Então, ele vai ficar com um total aí de cerca de 44 centímetros. 42, 43. Porque cada um vai aumentar um pouquinho mais, tá? Por causa da questão da união. Então, vai ser bem rapidinho de fazer. Como eu vou estar pregando lá em cima, eu ainda não sei, porque eu não tenho o fator de ter algo por dentro para esconder a costura. Aqui vai ser tranquilo para eu costurar a mão. Lá, toda a costura vai aparecer cá do outro lado. Então, eu tenho que pensar se de repente utilizar uma cola de tecido para que ele fique bem aderidinho aqui dentro do capuz e aí costurar só aqui a borda onde tem essa parte da costura mais grossinha que daria para esconder melhor a costura. É uma questão a se pensar ainda. Já tenho aqui 4 unidos, tá? Que vai ser a largura do meu capuz. Ele dá uma esticadinha aqui, ó, na hora de poder colocar lá. E apenas uma aqui na parte de cima. Eu sei que preto é muito difícil para enxergar, mas eu vou tentar fazer de forma que você consiga realmente entender, mesmo tendo esse problema, tá? O problema da cor. Só que pra mim tem que ser essa cor, já que o meu capote é preto. Então, eu faço uma correntinha e já venho aqui de forma que eu já lhe ensinei, passando por baixo e passando direto aqui por dentro da argola, fazendo mais uma correntinha pra voltar e aí trabalhando aqui os pontos altos referentes, porque nós estamos ainda trabalhando essa carreira. Então, eu fiz os 3 pontos altos, faço uma correntinha apenas e vou unir, porque a união é sempre nas correntinhas. Então, eu venho aqui por baixo das correntinhas, passo minha agulha e puxo a laçada direto aqui por dentro e faço uma correntinha para voltar. E aí, eu vou fazer aqui os meus 3 pontos altos novamente. 2, 3. Nos pontos altos, você não tem união, apenas nas correntinhas. Então, eu faço uma correntinha e vou pro lado de cá, pra outra equivalente, onde eu passo por baixo, puxo a laçada direto e faço outra correntinha. E venho trabalhar agora a quina, onde pode ser a maior problemática para quem é novata no crochê, a união de quina. Então, aqui tô com 2 pontos. Opa, tá saltando aqui. 3. Faço uma correntinha pra ir. E agora, eu tenho aqui um encontro de 3 peças, tá? Não sei se dá pra ver aí. Nós temos aqui os 2 de baixo e o de cima, que foi feito entre um e outro. Então, nesse meinho entre os 3, aqui no meio entre os 3, tá? Eu introduzo minha agulha e puxo a laçada aqui por dentro direto. Faço outra correntinha pra voltar. E aí, volto a trabalhar cá do outro lado. Faço os 3 pontos. E aí, agora só tem que unir a parte de baixo, porque a lateral já foi unida. 3 pontos, faço a correntinha pra ir. Venho aqui, ó, no espaço de correntinhas, puxo a laçada aqui por dentro direto, faço outra correntinha e volto pra cá
para estar trabalhando os 3 pontos altos. 2, 3. Tô com a voz meio assim, porque eu tô aqui com a rinite super atacada por conta dos fogos de ontem à noite, da comemoração de São João aqui na Bahia. Então, venho aqui por baixo e novamente eu faço a união. Eu não tava na rua comemorando, gente, mas foram tantos fogos aqui na vizinhança e na cidade toda, que o cheiro entrou na minha casa, ficou impregnado. E o cheiro de fogueira, de pólvora, ataca a minha rinite. Sou alérgica. Então, agora só falta esse pontinho. Aqui, nós vamos estar fazendo a união entre uma união e outra, tá? Aqui já tem uma união. No meio, entre as duas, eu introduzo minha agulha, puxo uma laçadinha aqui dentro direto. E agora eu só tenho que terminar aqui. Eu tenho que fazer os últimos 3 pontos, tá? Aqui pra essa quina e os 3 pontos daqui e unir, fechando. E aí eu vou estar com esse trabalho aqui, ó, unido. Aqui temos a união de 4 lados, tá vendo? E aí você vai continuar desse jeito, tá? Eu volto com vocês quando eu já tiver com toda a altura para o nosso capuz, para nós fazermos o fechamento dele na parte de cima, para dar o formato realmente de capuz, porque por enquanto vai ser só um paninho de quadradinhos. Então, volto quando já estiver nessa fase. Aqui de fazer, você vai ver como é extremamente simples criar um capuz. Aqui, de repente, se você quisesse trabalhar mais alguma coisa aqui ao redor, para fazer tipo uma golinha e utilizar só isso aqui, já dava para você usar, tá? E fazer uma gracinha aí no inverno. Ou você pode estar substituindo completamente no seu capote, tá? Cortar o antigo e deixar apenas o de crochê, também vai ficar da hora. Eu vou estar colocando agora por fora, eu decidi que vai ficar legal a customização por fora, mas também tem por dentro, tem fotos, inclusive no Pinterest, de pessoas que já fizeram desse jeito e que você pode se inspirar para fazer também. Então, agora eu vou estar costurando, eu só tenho que pegar aqui, ó, unir ele ao meio, vai ficar 2 square para cada lado. E aqui eu só vou fechar. É só isso. E o meu vai estar pronto. Vai estar prontinho aqui. Aí, se você quiser ainda fazer mais algum acabamento aqui ao redor, tá? Pode fazer. Você pode comprar aquele barroco decor. Pra fazer um detalhe bem felpudo. Então, agora, ó, eu venho pegando aqui o ponto de um lado e do outro pra poder fechar, tá? Tá bem difícil, porque esse tom aqui é bem escuro, mas você vai ver, quando você encostar aqui, ó, vai formar uma correntinha aqui por cima, tá? Então, venho aqui com minha agulha de tapeceiro. Esse tipo de agulha é bem baratinha e eu super recomendo você ter para trabalhar com lã, é muito bom. Aí, eu vou deixar aqui, ó, o fio, eu vou segurar, vou voltar no mesmo lugar onde eu passei aqui, ó, a minha agulha, pra ficar aqui a laçada. E aí, eu só passo a minha agulha aqui por dentro pra fechar aqui o meu nozinho inicial. Eu vou conduzir esse fio inicial aqui pra fazer o acabamento dele. E aí, eu vou pegar aqui, ó, a lateral de cima de um lado e do outro, pra poder fazer a costura. É só as laterais que vai formar aqui, tá? Quando você encostar um no outro, você vai ver essa lateral. Deixa eu pegar com um exemplo aqui. Esse coração, se eu fosse fechar ele, tá? Então, eu iria aqui, encostar ele, ó, lateral com lateral, e você já tá vendo aqui, ó, que vai ficar um para um lado, outro pro outro, tá vendo? Bem os de cima, é sempre os de cima que você pega. Independente do lado que você colocar, sempre vai ficar dessa forma, tá vendo? Vai ficar aqui um pra cima, de um lado e do outro. E é onde você vai estar fazendo a costura, nessa linha de cima, tá? Você não precisa pegar aqui os 2 lados dessa forma aqui, ok? Não há necessidade disso. Então, é isso que eu tô fazendo aqui com esse preto, tá? Até pra mim, que tô aqui ao vivo fazendo, é difícil. Preto é super difícil de trabalhar. Mas, eu quis o acabamento em preto porque eu achei que ia ficar mais bonito pro meu capote, tá? Poderia fazer totalmente colorido e não ter uma cor definida aqui pra última carreira, mas eu gosto de sempre deixar uma cor de união, tá? Então, é bem simples, é só isso, ó.
Eu só vou aqui passando e puxando de um lado pro outro, pegando sempre a partezinha de cima da correntinha. E aí, quando você terminar, você faz um ou dois nozinhos lá no final e passa aqui, ó, a agulha por dentro de alguns pontos para fazer o acabamento do fio, tá bom? Então, vou adiantar, volto aqui no final para mostrar como ficou. Falta só uma beiradinha aqui para terminar de fechar. E aí, eu vou fazer aqui o último ponto. Vou voltar no mesmo ponto que eu terminei, vou passar novamente, passo por dentro aqui da argolinha formada e vou fechar com nó. Novamente, eu passo aqui no mesmo lugar, deixo um laço, vou passar minha agulha por dentro e fazer outro nó. Agora, eu vou vir aqui e vou passar por dentro de alguns pontos. Posso cortar aqui esse excesso. E falta fazer agora os acabamentos que eu preciso fazer antes de estar costurando na peça, tá? Se eu fosse costurar ele de forma interna, esse capuz, eu iria costurar assim, com o direito dessa forma e o avesso encostando na parte interna do capuz, tá? Ó, ele já tá prontinho aqui. É só isso pra fazer um capuz. Fácil demais, né? Então, mas como eu vou fazer ele pra ficar no externo, eu viro ele assim, pra que ele fique com o direito pra fora e fique aqui, ó, a costurinha. Não sei se dá pra ver aí, eu tô tentando, gente, mas tá complicado, né? Mas fica uma costurinha bem boa. Coloquei ele aqui em cima pra você ver que ele ficou aqui exatamente o tamanho que eu precisava para esse capuz, tá? E eu posso ainda estar esticando ele um pouquinho, caso eu precise. Ele ainda cede, tá? Mas eu não quero só aplicar aqui em cima. Eu decidi que eu preciso de uma carreira aqui de ponto bloco ao redor de todo esse trabalho, para que ao vir costurar aqui, ó, eu possa virar essa carreirinha mais aqui pra dentro, pra essa partezinha aqui da costura de dentro, pra fazer um acabamento legal. Ele ficar aqui, ó, dobrando sobre essa abinha. Então, eu preciso fazer essa carreirinha agora. E vai ser do mesmo jeito que você fez para o bolso, tá? Então, eu vim aqui. Vou estar passando aqui o meu fio. Eu gosto de iniciar dessa forma, mas você pode fazer um nó aqui para iniciar, tá? Do jeito que você se sentir mais segura. Faço os 3 pontos, tá? E vou fazer aqui mais um ponto alto apenas. Pra ajeitar aqui, ó, e ele ficar uma quininha legal aqui. Depois disso, eu venho trabalhar normalmente 2 correntinhas. E aí, eu vou trabalhar 3 pontos. Então, quando chegar aqui, eu trabalho da mesma forma que eu trabalhei aqui, ok? Eu vou fazer aqui toda essa volta, e aí, quando eu já tiver terminado ela e feito o acabamento do fio, eu volto para iniciarmos a costura. Vou começar a costura pelo bolso, eu já fiz aqui o primeiro, tá? Quero mostrar pra vocês aqui, que ele ficou bem costuradinho. E aqui, ó, eu fiz virando pra dentro, porque o meu bolso, ele vem diminuindo. E como eu não quis diminuir no square, eu simplesmente virei um pedaço dele pra dentro pra fazer o acabamento. Mas eu poderia também ter deixado reto se quisesse, tá? Então, agora nós vamos estar aplicando o segundo. Tô precisando daqueles negocinhos que tira pelo. Preto pega um pelo doido e pelo que mais tem aqui em casa, né? Tenho 2 gatas que solta pelo que só Jesus na causa. Então, vou estar aplicando aqui agora. Tô utilizando aqui uma linha que eu acredito ser Clea. Tem bastante tempo que eu tenho ela aqui em casa. Então, já nem sei. Mas você pode usar linha de costura também, tá? Você pode estar aqui colocando alguns alfinetes para manter ele no lugar. E aí, eu quero mostrar pra você como foi que eu fiz. Do outro lado, eu comecei aqui por essa parte de cima e já fui descendo, tá? Eu acredito que vai dar pra fazer aqui sim também, que eu acho mais legal. Já tá com esse lado aqui preso pra depois vir fazer esse aqui, porque eu vou precisar modelar, vou ter que puxar ele aqui, ó, pra ele ocupar espaço. Eu já fiz aqui um nó na minha linha,
E aí, eu vim aqui, ó, por baixo, na linha de costura. Deixa eu vir por cá. Porque fazer isso, esse tipo de coisa, gravando, é tudo mais complicado. Porque tem que deixar livre para que vocês consigam enxergar, né? Já não é fácil enxergar no preto. Ainda com minha mão na frente. Aí, puxei aqui direto. E eu vim aqui, ó, na pontinha do meu square, tá? Eu tô fazendo assim para facilitar a sua visualização. E nós vamos prender aqui. A partir daqui, eu vou estar fazendo a costura. Pegando aqui, ó, nessa beirinha. Não sei se você tá vendo aqui, uma beirinha da costura que ficou. É nela que eu vou estar pegando aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, por trás dela. Como a minha última carreira é preta e eu tô usando linha preta, essa costura que vai ficar aqui na beirada não será percebida, tá? Agora aqui, ó, é bem duro, tá? Porque esse aqui tá um tecido bem grosso. Já é moletom, né? Que já tem um tecido mais grossinho. Ainda dobrado aqui, isso aqui dá um trabalhinho. Mas é assim que eu vou fazer. A gente usa aqui um pouquinho de força para poder ajudar o processo. E aí, eu vou fazendo dessa forma, pegando daqui e pegando o crochê, tá? Você pega o tecido e pega o crochê. Vou trabalhar assim até chegar aqui na quina, porque vai demorar demais a fazer aqui com vocês gravando, tá? Consegui chegar aqui no cantinho e agora a gente tem que descer aqui pegando bem rente aqui ao meu zíper, tá? Que é pra parecer que ele faz parte mesmo do capote, pra ficar bonito. Então, deixa eu ver como é que eu vou pegar aqui, de forma que vocês consigam ver bem. Então, vou encostar ele bem aqui. E aqui eu venho de baixo pra cima, eu tenho que pegar o capote junto, tá? E eu tô pegando aqui, ó, por dentro, pra saber que eu não tô pegando essa parte de baixo do forro, tá? Então, eu pego aqui o capote, tendo cuidado pra não furar o dedinho. E saio mais à frente. Aí, mais uma vez, eu venho aqui atrás, um pouco atrás, e vou sair um pouco mais à frente. Aí, aqui, eu venho um pouco mais atrás e saio um pouco mais à frente. E vou descendo assim, tá? Vou costurando aqui, ó, bem rente ao meu zíper, tá vendo? E aí, eu vou descer aqui dessa forma, até aqui essa parte de baixo. Vou vir aqui, ó, trabalhando desse jeito, ok? Vou subir essa lateral da mesma forma. E vou vir aqui, onde depois que eu fizer essa costura, eu viro aqui pra dentro, essa parte, e venho costurando do mesmo jeito com pontinho atrás. Vou subir aqui, onde eu vou, ó, tá puxando ele pra poder fazer a costura, tá? Ele vai ficar um pouquinho deformado, mas não tem problema nenhum, tá? Mas ele tem que ser costurado aqui, ó, tá vendo? Pra preencher o espaço daqui. Então, vai dar tudo certo. É bem simples, não fiz a costura aqui, ó, por dentro, tá? Deixei assim mesmo, apenas ao redor, sempre com ponta atrás, tá? Pra poder mostrar esse trabalhinho aqui, pra que não haja dúvida, tá? Eu vou estar esticando ele aqui, pra ele vir preenchendo o que faltou. Pra eu não precisar fazer mais alguma coisa em crochê aqui. Já que a linha, ela cede mesmo. E depois disso, ela não vai ceder mais, porque ela vai estar bem costurada. Eu tô costurando daqui, ó,
Nessa beirada aqui, tanto faz você fazer ele com ponta atrás, como você já pegar dessa forma aqui, tá? Porque ele me possibilita isso. E como eu tô trabalhando com preto, ele não vai chamar atenção. E o pontinho vai ficar aqui, tá? É bem tranquilo isso. Então, eu venho aqui pegando, ó. Dessa forma. E aí, você vai puxando aqui, encostando na beiradinha e costurando. Encosta aqui na beiradinha. E costura. Vamos aqui. Bem simples, né? Aqui é um start para que você dê uma renovada aí no seu guarda-roupa de inverno, sem gastar muito. Com fios que você já tem em casa, ou apenas comprando uma pequena quantidade de fios para fazer apenas detalhes e renovar o que você já tem, em vez de pensar em comprar tudo novo. Então, só falta agora esse pedacinho para eu terminar. Veja, tá vendo? Tá super certo. E agora, vou terminar e realmente voltarei com o capuz. Olha aí, ele fechadinho aqui, com os dois bolsos já customizados. Só assim, ele já ficou bem legal. Só que eu quero mais, né? Vamos colocar ali também no nosso capuz. Vamos fazer isso agora. Primeiro, eu vou estar alfinetando ele todo aqui. Então, vou pegar aqui o meu capuz, que já tá feito aqui, a minha carreira a mais. E vou estar encaixando no meu outro capuz aqui, do casaco, tá? Então, eu vou vir aqui com a agulha, colocando ele aqui, ó, fazendo a vira aqui pra trás. Com a agulha não, gente, com alfinete. Então, vou começar aqui, ó, pela beirinha dele, colocando aqui, ó, bem na beirada e virando essa parte extra que você fez agora, aqui para dentro. Desse jeito aqui, ó. Nós vamos encostar ele bem e colocar apenas essa partezinha aqui pra dentro, tá? Vai ser mais fácil fazer isso sem mostrar pra vocês e mostrar só ele já pronto, mas eu quero iniciar para que você entenda o que é que eu tô fazendo. Então, primeira coisa, eu vou colocar ele aqui, ó, todo no jeito. Eu vou alfinetar toda a volta desse jeito, virando esse parte aqui que nós fizemos a mais, aqui por cima dessa costura, tá? Só depois que eu alfinetar tudo isso aqui, é que eu vou alfinetar o resto aqui no meu capuz. Então, já alfinetei toda a borda. Eu ajeitei bem aqui, ó, o centro, pra ele ficar aqui, ó, o meinho certinho, tá? E alfinetei também aqui na parte de cima. E aí, por último, eu alfinetei toda a parte de baixo, até onde ele deve ir. Então, agora eu vou começar a costurar. Já coloquei a minha linha aqui, na minha agulha de costura. Já tem um nó aqui na ponta, tá? E eu vou começar a costurar justamente por essa linha aqui. Primeiro eu vou costurar aqui, depois eu vou vir costurando a bordinha aqui, pra ficar bem firme, tá bom? Depois nós vamos vir costurando aqui a base. E aí, depois eu quero também dar uns pontinhos aqui no centro, tá? E aí, eu vou pegar aqui a linha de costura, eu não preciso passar essa agulha pro outro lado, tá? Esse tecido aqui, ele tá dobrado duplo, então eu consigo pegar só uma parte do tecido sem atravessar para o outro lado do casaco. E aqui eu já prendo o meu fio. Aqui eu venho fazendo essa costura nessa linha aqui, pegando o tecido e pegando aqui o meu ponto do crochê. Sem pegar o alfinete, pelo amor de Deus. Nada de costurar alfinete. Então, eu pego aqui a linha da costura e pego aqui o meu ponto. Eu entendo que deve estar difícil pra ver, mas com essa explicação você consegue fazer, né? Pegando aqui na linha da costura e pegando no crochê.
É só isso, e você vai alinhavando aqui, tá? Se você quiser, para se sentir mais segura, você pode ir fazendo alguns nozinhos depois de alguns pontos. Mas é só isso aqui que eu vou fazer, ó. Encosto bem aqui, e aí eu pego a linha de costura, pego o crochê e puxo a laçada. Só isso, eu vou dar aqui a volta nele todo, tá bom? No final. E aí, vou aqui tá encerrando. Vou tirar essa linha, essa agulha daqui pra facilitar. Venho aqui, ó, bem pra linha, ó, onde tem o encerramento aqui do meu capuz. E aqui eu vou tá encerrando também esse trabalho. Então, já passei aqui uma vez. Vamos de novo no mesmo lugar. Você passa, deixa a laçada, passa a agulha por dentro e vai fazer o nó. Eu vou fazer mais algumas vezes para garantir que esse final aqui ele fique bem fechadinho, tá? Agora nós vamos começar o trabalho aqui nessa linha, que é para ele ficar bem firme aqui, ó, e ele não se mover, tá? Então aqui eu já posso cortar o fio, vou esconder aqui um pedaço dele dentro do crochê. Vou cortar, vou colocar uma nova linha. Eu coloquei a linha bem grande para não precisar trocar. Eu costurei ele inteiro sem precisar trocar de linha, tá? Aí ele fica bem costuradinho, bem na linha, tá vendo? Vou começar aqui a costura. Eu vou vir aqui prender o fio dentro do crochê primeiro. E aí eu venho aqui, ó, ajeitar bem a linha aqui, da onde eu vou começar, para ele ficar bem alinhadinho aqui com a costura, tá? Da parte do capuz. E aí, eu vou puxar. Vou passar aqui mais uma vez, pegando o crochê e pegando o tecido. Vai ficar bem grossinho, porque esse aqui é um tecido que tá dobrado, tá? O nosso moletom aqui, ele tá duplo, por causa do acabamento aqui da costura. E tem mais o crochê com a lã por cima, então ele vai ficar mais durinho mesmo. Então, eu vou costurar assim, ó. Tô com a mesma cor. Então, essa costura não vai ficar aparente, vai sumir aqui no meio. E aí, eu vou ajeitando aqui, ó, pra ele ficar bem certinho com o tecido. Você pode costurar de outra forma, assim, no meio? Pode também. Cada um vai costurar da forma que julgar que vai ficar melhor. Poderia ser de cá pra lá? Também poderia. Como você vai fazer sua costura, você é que manda. Aí eu venho aqui nessa bordinha. Aí eu tento pegar bem pequenininho aqui, pra não pegar lá pro meio, tá? Que não é pra ficar chamando a atenção a costura. Vou ajeitando aqui. Pra eu poder pegar crochê e tecido ao mesmo tempo. Tá vendo? Eu ajeito ele aqui, ó, pra que o crochê ele abrace bem aqui o meu tecido. E aí eu vou sentir se eu tô pegando com o crochê e o tecido ou não, tá? A resistência é diferente de quando você pega apenas o crochê e quando você pega o crochê junto com o tecido. Tá vendo? Aí ele vai ficando bem mais firme aqui, tá? Pra ele não se mover no lugar aqui. Então, vou continuar assim a borda inteira. Tá vendo? E aí, quando chegar lá no final, eu encerro da mesma forma que eu encerrei o primeiro. E aí, eu volto pra tá fazendo com a costura aqui na parte de baixo. Então, já terminei toda a costura daqui, tá perfeitinho. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa aqui. Onde você vai começar aqui, tanto faz, tá? Vou começar de cá pra cá. Como eu disse, tanto faz. É uma escolha que eu tô fazendo começar daqui, tá? Mas não é nada que seja, assim, obrigatório, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, por dentro do ponto pra prender o meu fio. Depois disso, eu venho sempre fazendo aquela mesma costura, tá? Com ponta atrás, porque eu acho que fica mais seguro.
Então, eu pego o tecido aqui por baixo. Eu sei que eu peguei porque a resistência na agulha é diferente do que quando eu pego apenas o crochê, tá bom? Preste atenção aí que você vai perceber. Vai ter mais resistência para você passar a agulha. Então, eu volto um pouquinho atrás e saio um pouco à frente. Vou pegar mais no cantinho para a costura ficar bem rente aqui. Quanto mais rente a costura aqui você conseguir costurar o seu capuz de crochê, melhor. Mais perfeito vai ficar a sua customização. Esse é o segredo para você customizar qualquer peça com o crochê. Se você não vai cortar a peça para substituir, vai aplicar por cima, você precisa trabalhar respeitando as costuras da peça. E aí você vai sempre rente as costuras para dar a ilusão que quando a peça foi criada, foi costurada, melhor falando, ela já tinha essa parte em crochê que foi costurada junto com ela. E aí, ó, vou costurando aqui junto à linha de costura aqui da minha peça, tá vendo? Então, vou continuar assim até aqui o final. Chegando cá no final, eu vou fazer um nó e esconder a linha aqui por dentro e cortar o excesso. Feito isso, eu volto com vocês, porque vamos estar fazendo uma linhazinha de costura aqui, que também vai ser com ponta atrás, mas eu volto para mostrar. Aqui com a linha preparada para poder fazer a costura, mas eu quero mostrar para vocês aqui esse detalhe que eu resolvi fazer agora, tá? Para deixar assim, ó, peludinho. Isso aqui vai ficar aparecendo, aparecendo? Não, porque é preto, no preto, mas você vai saber. Eu vou saber, sabe? E eu acho que isso faz sim a diferença, pelo menos pra mim. Então, como eu faço? Eu utilizo aqui uma escova de cabelo. Essa escova de cabelo é bem antiga, eu nem uso, era da minha irmã, que ficou aqui. Então, eu pego ela e venho aqui, ó, bagunçando aqui ele vai soltar alguns fios por cima e não vai desfazer o ponto. Não se preocupe se o ponto será preservado. Mas você vai aqui, ó, descabelando ele. E aí, ó, ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Aí, quanto mais você fizer, mais ele vai descabelar. Se você tiver aquelas escovinhas pra pet, pra cabelo de pet, funciona ainda melhor do que isso. Eu não tenho, eu tenho que até que comprar uma. E aí, vai deixando assim, mais fofinho. Tá vendo? Ele vai ficando aqui, peludinho por cima. E aí, já fiz aqui nesse lado todo, o peludinho. E falta fazer cá. Mas não é isso que nós vamos realmente fazer. Isso aqui é só um detalhe. Então, eu coloquei aqui a mão por dentro pra ajeitar bem. Pra ele ficar aqui bem certinho. Eu tô sentindo aqui a costura na parte de dentro. De forma que a costura fique centralizada com essa costura aqui de cima, tá? E aí, eu vou fazer com pontinho atrás. Eu venho prender a minha linha aqui. Vou passar aqui o meu nozinho pra baixo. Pra ele ficar escondidinho. E aí, eu venho com o pontinho atrás. Venho pra trás e vou pra frente. Opa, prendi no tripé, gente, o fio. Novamente, eu venho aqui um pouco pra trás. Eu tô com o dedo aqui, sentindo aqui a linha da costura, tá? E vou um pouco para frente, no centro da costura. Novamente, venho aqui um pouquinho atrás e vou um pouquinho à frente. E é isso, tá? E aí, eu vou fazer só até aqui. Se quiser fazer até embaixo, pode também, mas eu não vejo necessidade. Eu vou fazer até aqui. Chegando aqui, eu faço um nozinho e escondo aqui dentro, tá? Aqui, a costura tá ficando aqui, não dá nem pra ver. E aqui embaixo, a costura ficou aqui, ó, bem na linha, e não vai ficar perceptível. Então, vai ficar bem perfeitinho aí a sua customização. Então,
essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você faça aí nos seus capotes. Esse é um start, é um bem simples, bem inicial para quem quer começar a estar fazendo aí suas mudanças, tá? E te vejo em uma próxima customização. Até lá!